Oi, tudo bem? Esse é mais um episódio do Pode Ser Loucura. O episódio de hoje está maravilhoso. E você que é mãe ou que está pensando em ser mãe, você que está tentante ou gestante, esse episódio é feito para você. Hoje a gente vai falar com a Mariana Caraponali. A Mariana é uma mulher maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer e de cuidar dela. Ela foi secretária executiva por muitos anos, por mais de 10 anos. E aí ela se tornou mãe. A maternidade mudou a vida da Mariana e mudou todas as prioridades e objetivos dela. Me conta aí, Mariana, tudo bem com você? Como você tá? Tá preparada para hoje? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? É uma alegria estar aqui e de repente pensar que a história da gente pode ser importante para alguém, né? Que pode ajudar ou que pode gerar empatia e entendimento. Não sei se eu tô preparada, mas estou muito feliz de estar aqui com Você já você. nasceu preparada. Nós, né? Nós nascemos. Eu achei muito interessante que quando a gente foi falar muito sobre como te apresentar, né? Aí você trouxe para mim essa situação que quando a maternidade chegou para você, ela mudou suas prioridades, seus objetivos e mudou o que significa para você realização pessoal, né? Exato. O que significa ser uma mulher realizada. E aí você escolheu viver esse amor, priorizar a sua família. Sim. E muito interessante você trazer que foi com todas as culpas e preconceitos seus, principalmente. Exatamente. E quando eu li isso, eu me identifiquei muito e eu tenho certeza que muitas mulheres também vão se identificar com a sua história de vida. Você é um exemplo de vida, um exemplo de mulher. Eu vejo isso no dia a dia que eu te acompanho, que eu te ajudo e eu vejo o quanto você é inspiradora e tomar essa decisão, uma mulher que tem uma carreira, já está há 10 anos trabalhando, construiu sua carreira, e aí tomar a decisão de priorizar a família e criar os filhos 100% focada nisso, é uma decisão muito importante, muito séria. E me conta, quais desafios você encontrou quando decidiu fazer isso? Como é que foi essa trajetória de mudança? Como é que foi isso? Conto. Eu vou voltar um pouquinho na minha história, só para você entender até o preconceito, a culpa e o porquê de tudo isso. Então, eu cresço numa família de pais separados e a minha mãe é a que provê. O meu pai é ausente, então a minha mãe cuida de mim o tempo inteiro. Uma mulher, assim, à frente do seu tempo, que trabalhou, enfrentou o preconceito ainda de ser uma mulher separada, porque em outros tempos isso também era um tabu. Até hoje ainda é um pouco, né? Acho que sim, mas acho que são pequenas vitórias e essa parece que a gente tá já ultrapassando, melhorando. Então eu venho de uma mulher muito forte, que me mostra que eu posso absolutamente tudo, mas num momento a gente vem de uma origem muito humilde. E aí eu vou crescendo, percebendo que apesar do amor, da união que a gente tinha, da força, de ter uma família muito bacana, ela sempre me dizia que tudo que eu quisesse a mais, que teto e comida nunca vai te faltar, mas o que você quiser a mais, você vai ter que ir atrás, e você consegue. Então aquilo vem comigo numa trajetória de que a minha realização pessoal, se era só dinheiro que faltava, a minha realização pessoal, ela viria de uma profissão que seria, se fosse boa, se eu me dedicasse, ela ia me trazer o dinheiro e assim. Então, assim, o pessoal e o profissional, eles pareciam muito amarrados. E vindo de uma casa em que casamentos não dão certo e que criar filhos parecia penoso, eu cresço com a ideia de que, não, eu vou crescer, eu vou conquistar tudo que eu quiser, mas, cara, casar não, ter filhos menos ainda. Olha só. Então, extremamente grata à minha mãe por tudo, ela é uma pessoa extremamente importante na minha vida, ela é de fato o meu exemplo, sempre foi uma estrela assim na minha vida, e era isso. Então eu ia ser como ela, eu ia ser melhor do que ela, mas sem ter os perrengues pelos quais ela passou. E eu consegui. Estudar para mim sempre foi fácil, eu fui bolsista, eu fiz faculdade pública, então essa carreira, ela foi vindo de maneira até que fácil. Mas a hora que eu encontro o amor e de alguma maneira o relógio biológico também bateu, eu fui viver isso, mas ainda com a história mas eu vou fazer tudo conciliando com a minha carreira profissional. Eu já era sênior, eu tinha um bom salário, eu era bem vista nas empresas, então eu achei que ia dar tudo certo. Quando o Gustavo nasce, não estava mais tão legal.
foi como se fosse um encantamento. E eu deixo claro que isso é muito pessoal, porque eu tenho amigas que não querem ter filhos, amigas que têm filhos e que amam filhos e carreira. Pra mim, bateu diferente, entendeu, Uli? Então, a partir daí, estar longe do Gustavo pra voltar a trabalhar começou a me gerar sofrimento. Eu não sei, e é sempre um dilema das mulheres, né? O que priorizar? Até porque, em muitas carreiras, não é fácil ter filhos. Você interrompe promoções, você para muito nisso. Então, são sempre decisões muito difíceis, fora a necessidade. E eu já estava num momento financeiramente muito favorável para fazer isso. E aí, era isso. Deixar o Gustavo no berçário era sofrido. Ficar até mais tarde no trabalho era sofrido. Eu sempre gostei muito de trabalhar, mas estava difícil ficar longe dele, perder o que ele estava vivendo. Então foi ficando muito gostoso estar em casa, foi ficando gostoso ser esposa, porque o meu relacionamento era muito gostoso. Eu não achava que ia viver isso. E a maternidade Você vem... até evitava isso. Exatamente. Né? Então, viver a cada dia era mais gostoso quando eu estava em casa. Eu gosto sempre de frisar isso aqui no podcast, que realmente aqui nós somos livres de rótulos e de preconceito. Então, se você é mulher e decidiu que não quer ter filhos, parabéns para você, siga na sua escolha, sem julgamentos. Se você é mulher, trabalha, é independente, tem a sua carreira e decidiu ter filhos mais tarde, e decidiu abrir mão disso, do trabalho e da carreira, para se dedicar para os filhos, parabéns. Também sem julgamentos, Exato. Né? Mas a gente sabe que no dia a dia, na vida real, a gente enfrenta muito preconceito, né? Pra tudo. Independente da escolha que a gente fizer. Exatamente. Como é que foi isso pra você? Eu não... Naquele momento, eu achava que as pessoas iriam olhar pra mim, achando que eu estava deixando pra trás uma coisa muito certa, muito boa... Poxa, sempre um caminho de sucesso, sempre uma luz. Você estava se julgando, então. Exatamente. Era o que eu achava que as pessoas achavam de mim. É claro que quando eu me caso sendo uma profissional. E também, dentro do relacionamento, isso era esperado. Ou seja, te conheci profissional, você está em carreira ascendente, vamos em frente. Tem isso também, Tem né? isso Seu também. marido casou com uma mulher que tinha uma independência financeira. Exato. É verdade. Mas no fundo, era a minha criação. Era aquilo que estava dentro de mim. E acredito também que muito do que a gente vive na sociedade, ou seja, de pressões, e a gente vem de um momento em que a mulher precisava ser independente, de que a mulher tinha que vencer sozinha, o que eu acho fantástico. Poder caminhar sozinha e conquistar os seus... Sabe, é de ser dona do seu destino. Sim. É maravilhoso. Mas aí eu me vejo querendo ficar em casa, querendo curtir a maternidade, de repente ter outro filho ou não, eu não sabia. Mas aí vem o que eu guardei de histórias que eu ouvi, que eu vivi e que eu achava que eram erradas também. Então, como é que, de repente, eu tô querendo fazer aquilo que eu apontava nas outras mulheres como acomodação? Como falha. Exatamente. Como fraqueza. Como fraqueza. Porque, geralmente, as mulheres que trabalham e priorizam a profissão, elas enxergam as mães, né? As que priorizam a família, o cuidado dos filhos, como fracas ou preguiçosas. Eu tô lutando tanto pra conquistar tanta coisa e você vem e quer ficar aí. Eu já ouvi muito isso. A mulher que decidiu ficar com o filho e ficar em casa cuidando da família e dos filhos, sim, é porque ela não quer trabalhar. Exato. Ela tem preguiça. Agora, é claro que nesse tempo todo, eu te confesso que eu não vou dizer que... Claro, eu tinha resultados que eram só meus, objetivos que eram meus e entregas que eram minhas no trabalho, que me geravam reconhecimento e a recompensação financeira. Mas... a vontade de estar em casa foi ficando cada vez maior. E aí eu pensei também, quando tomo a decisão, se a gente, na verdade, vem lutado por conquistar espaços, a gente precisa escolher em qual espaço quer estar. Então, o legal é que a mulher possa escolher onde ela quer estar e tudo bem, desde que ela possa... A liberdade, né? De escolha, exatamente, né? Exatamente. Porque que feminismo é esse que só valoriza a mulher que abre mão da maternidade para trabalhar, para lutar de igual a igual com os homens nas empresas e para ser CEO, e a liberdade da mulher, dela poder escolher cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, assumir essa responsabilidade que, na verdade, se você decidiu ser mãe, essa responsabilidade é sua. Não adianta você querer terceirizar
a responsabilidade de criar, educar um filho, um futuro adulto aí que tenha saúde mental e física, né? Eu queria viver isso. Então, por isso que eu falo que é um privilégio, uma vez que o meu dinheiro não fazia falta para que a casa continuasse rodando. Então, é um privilégio poder viver isso, não né? São todas as eu não famílias abri que mão. podem. Exatamente. E a vontade de viver o que é criar esse ser humano, entendeu? Como que é, sabe? Poder, no dia a dia, ver uma criança virar um jovem, virar um adulto. Então, virou realmente um objetivo. Era um novo jeito de encontrar objetivos novos e de ter outros tipos de resultado. Sim. E é uma coisa muito maravilhosa, né? Você poder se dedicar a criar um ser humano. No seu caso, hoje, o seu filho mais velho, o Gustavo, está com 14. Isso. E a Maria Eduarda com 10 anos. Exatamente. Veio uma segunda filha, Exato. né? E eu me identifico muito com isso, porque a gente carrega muito essa culpa. Até que ponto eu tô sendo boa mãe? Uhum. Até que ponto eu tô sabendo equilibrar meu tempo? A gente tá realmente não tem como. A gente perde muita coisa. De repente a gente olha pra trás e fala, meu Deus, ele era desse tamanhozinho ontem e eu não vi isso acontecer. Foi muito é muito difícil isso pra gente. Eu vejo no consultório, muitas mulheres trazem isso pra mim. Assim, eu trabalho o dia inteiro, meu filho fica o tempo todo na creche ou na escola. Às vezes a gente vai conversar sobre, será que você não consegue aproveitar a hora de almoço para fazer um exercício físico, porque não tem tempo? Elas falam, mas é no almoço que eu corro lá na creche e consigo ficar um pouquinho com ele. E eu consigo entender que às vezes é muito difícil a gente equilibrar todos esses pratinhos, né? Sem dúvida. E não deixar nada cair. Porque a gente está ali cuidando de um ser humano, ajudando a formar uma pessoa. Isso envolve educação, ensinar morais, valores, dar exemplo. Que é muito complicado também. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o nosso autocuidado, que é uma forma de dar exemplo, né? Então, Sem a gente dúvida. tem que preocupar com a nossa saúde física, a nossa saúde mental, os nossos hábitos de vida, que são os exemplos que a gente dá para as nossas crianças, o tempo né? todo. O tempo todo, o que a gente faz de escolha, como a gente vive a nossa vida. Sim. E isso é uma atenção contínua, né? E eu vejo em você um bom exemplo dentro de casa, porque você é visível, fisicamente já é visível, né? O contato com você, a sua energia é muito boa, uma pessoa que a gente vê que tem uma mente sã e a gente vê que tem um corpo são. Eu, como sua médica, eu sei disso, mas Sim. a gente te vê passando na rua. Você é uma mulher saudável, muito bonita fisicamente, de uma composição física muito boa. E como que você equilibra isso? Família, casa, filhos e, além disso, seu autocuidado, ter tempo para você, ter tempo para treinar, cuidar da sua alimentação. Como que você faz isso? A primeira coisa foi entender essa parte emocional que mexia muito com a minha cabeça. Então, quando eu consigo fazer a transição e a partir do momento em que eu consigo entender até os meus preconceitos para poder trabalhá-los, então isso já foi me fazendo sentir paz com a minha escolha. E aí eu percebo que as coisas em casa vão fluir de uma melhor maneira, porque se você está se sentindo bem, você faz as coisas de uma maneira melhor. Perfeito. Então, eu consegui acalmar essa parte, porque a cabeça da gente, enfim, se ela não está bem, nada anda bem. direito. Quando eu cuido de crianças, ou seja, eu estou com os meus filhos, a alimentação deles é um cuidado. Então, obviamente, eu passo a cuidar da minha alimentação comendo com eles e sendo o exemplo, porque não adianta falar. Se você não fizer, eles estão te observando o tempo inteiro. Então, tinha isso. Claro que quando você tem crianças menores, elas te demandam muito mais atenção, até por uma questão de independência. Elas são totalmente dependentes de vocês, da gente. E nessa hora, eu confesso que não era a minha rotina, né? Eu me encaixava na rotina deles, ou na rotina da casa, porque você continua tendo tarefas para entregar. Como eu te disse, são resultados diferentes. Mas as tarefas estão ali, né? Sim, e com uma carga mental maior. Porque é um cuidado que você tem com outro ser humano. Não é só uma planilha que você tem que entregar uma apresentação. E assim, não são só 8, 9 horas de horário comercial não tem intervalo. Com uma hora de almoço. Não existe Exatamente. isso. Então, a vontade de ser melhor, que eu acredito muito que surge quando você tem um filho, para um pai e para uma mãe, você quer ser melhor. Exato. Porque você quer ser um bom exemplo.
Então, tudo isso me fez chegar nesse caminho. Para onde eu tô indo? O que eu tenho mostrado? Né? O que eu faço com eles? Ou o que eu faço quando eu não estou só me dirigindo a eles, porque a casa segue, que vai ser bom para que eles vejam no futuro, para que eles sejam no futuro. Escolhas eles farão, são outras pessoas, mas imagino que principalmente na primeira infância, você constrói muita coisa com eles, né? Então, foi aí que o esporte, que eu trazia desde adolescente, desde jovem, eu procurei manter, dessa vez com atividade física, musculação, academia, enfim, sempre alguma coisa no meio. E a alimentação, que era uma alimentação, não era uma proibitiva, não era restritiva, porque eles não tinham nenhum problema, nós não temos ninguém com nenhum tipo de restrição em casa, mas uma alimentação que realmente seja prazerosa, mas de maneira mais, né, nutritiva, enfim, adequada para todo mundo. Então, na verdade, sou eu me encaixando na alimentação deles, no que eu gostaria que eles comessem, que se tornou mais saudável. Que se tornou mais saudável. Foi um link aí perfeito, então, isso. Uma combinação E à medida perfeita. que eles crescem, aí eu começo a ter mais tempo, ou seja, aí eu começo também a ter uma rotina, porque como eu me dispus a cuidar deles, eu cuido deles. Era essa a jogada. Não tinha muita gente para que eu entregasse coisas. Eu cuido deles, eu olho para eles. Então, à medida que eles crescem, é que aí eu consigo. Então, eu te conheço, porque eu estava atrás de uma ajuda para isso. A gente precisa de ajuda. Precisa. Sozinha é não muito basta mais você querer muitas vezes. A gente também precisa assumir que, puxa, isso não anda legal comigo, eu preciso de uma ajuda, eu quero ser melhor. Mas acho que essa é a questão, assim. Quando você tem alguém para cuidar, você quer ser melhor. O fato da gente querer ser melhor muda tudo, né? Muda. Mesmo para as mulheres que não são mães e para os homens que não são pais, né? Claro. Ter um propósito que faça você querer ser melhor é fundamental para a sua saúde e para você melhorar o seu autocuidado, né? Para você viver mais, viver melhor. Porque a gente vive numa dinâmica que te engole, uma rotina que te engole. Então você perde contatos com pessoas que você ama, você deixa de fazer coisas que você gosta, porque você tem algumas necessidades que você precisa. O boleto vem. O boleto uma doença vem. Então, assim, você tem coisas que acontecem na sua vida e você precisa resolver. Exato. Mas se preocupar com o que se passa aqui dentro, com o que você come, com o que você lê, você dorme, parece uma bobeira, mas assim, esse autocuidado, ele faz com que você acorde melhor no dia seguinte. Eu acho muito lindo você falar isso, porque é exatamente isso, né? No meu caso, foi a maternidade que despertou, que esfregou isso na minha cara. Mariana, você precisa ser melhor. O filho traz muito isso, né? Essa sensação de que agora é minha obrigação. Exatamente. Por isso que eu falo, é a minha experiência individual. Nesse caso, foi a maternidade que trouxe uma luz para isso. Eu estava focada num outro caminho de realização. Então, eu ia ser melhor porque eu ia conquistar coisas. Acho que tinha um pouco disso. E com eles, não é sobre ter. É sobre você querer ser um melhor exemplo para deixar alguém no mundo que faça dele melhor. Socialmente, você percebe algum preconceito sobre isso? Ou não? No início, eu achei que sim, porque eu vivia num meio em que todas as pessoas trabalhavam e eu sou a única que para. Mas, mais uma vez, era um olhar que eu achava que as pessoas tinham. Porque o tempo passou e eu continuei no mesmo círculo, ou seja, não era uma questão de quem estava trabalhando ou não. Você cria vínculos e afetos... Independente disso. Exatamente. Por quem você é, pelo que você acrescenta, pelo amor que você distribui e tal. Então, no início, sim. Mas quando aparece algum comentário, ele é feminino. Isso é uma coisa que me entristece. Muito triste. E é verdade. Porque te jogam no lugar de futilidade. O julgamento é da mulher para outra mulher. E isso precisa acabar, isso precisa ser resolvido. E eu não sei nem por onde começar. Você tem alguma ideia? A gente tem filha, né, Uli? Eu sei que você tem uma filha também, então eu sempre tento tirar as amarras, sabe? Muito nesse foco de que a mulher e o homem devem escolher o caminho que quiserem ter. Eu não quero ver a diferença nesse aspecto, porque eu vejo a equidade mesmo. Perfeito. Não existe capacidade intelectual diferente. Não. Então eu foco nisso. E eu fui criada por uma mulher que me dizia que eu podia tudo. Muito louco isso, porque eu não pensava na minha diferença com o homem. Porque ela me dizia que eu podia tudo. Né? Não, eu via que o meu pai era ausente. E isso me fez pensar em não querer fazer uma família. Mas o que eu poderia conquistar,
eu podia qualquer coisa. Então, isso é muito louco, porque na minha cabeça eu não enxergava muito isso. Eu fui enxergar adulta. Mas eu não sei, é por isso que eu sempre penso que toda luta é válida, porque se a gente pensa nos degraus que subimos, são tantos anos dessa discussão e dessa luta, e os pequenos degraus que a gente consegue subir, então eu às vezes me acho perto, às vezes me acho longe. Eu acho que é isso, é a gente educando os nossos filhos e esperando que as próximas gerações sejam mais evoluídas nessa relação homem, mulher, feminino, masculino, né? Exato. A igualdade é intelectual, ela existe, a igualdade intelectual, então não tem o que discutir. Mas existe também a liberdade da mulher poder escolher ir para o lado profissional e se dedicar ao profissional, ou cuidar da família e priorizar a família. Eu acredito que existe, sim, uma desigualdade física, muitas vezes. Muitas vezes, mas ela é somente física. Por isso, não vale aquele discurso machista. Já que então é igualdade de gênero, por que não tem mulher querendo ser pedreiro? Gente, é porque existe desigualdade física. Sim, e não é essa a discussão, não é esse o foco, né? Não faz sentido, né? Exato. O que a gente sabe é que as mulheres conseguem, até de forma, muitas vezes até melhor, exercer cargos que demandam capacidade intelectual. E isso é nítido, isso é tranquilo, isso é óbvio. E uma amiga minha me contou, ela faz parte de um grupo de mulheres empreendedoras, até me colocou no grupo, porque eu sigo acompanhando o que mulheres fazem, o que mulheres realizam. Que é fascinante. E uma escolha não anula a outra, né? Sim. Mas uma vez a gente estava numa conversa e eu fui para esse lado de, puxa vida, se eu voltar para o mercado agora, o que eu vou encontrar? Como é que eu vou ser? O que eu vou ser? O que vão achar? Porque eu tenho um intervalo sem um trabalho formal, sem uma atualização de um curso presencial, um curso oficial, um diploma. E ela me trouxe uma outra questão. Ela falou, Mari, a gente tem discutido muito a liderança das mulheres e uma mulher mãe, ela passa por uma experiência que nenhum curso entrega. Sem igual. Então, hoje a gente já vê empresas que já têm o foco na liderança feminina. Por uma questão numérica, nós temos mais mulheres formadas no mercado do que homens, então é uma real, vai ter mais mulher do que homem. Sim. E porque uma mulher mãe, tem empresas que olham isso, ela já tem um outro olhar sobre o ser humano. Então, o jeito de gestão pode ser um jeito que muito mais humano e diferente e que pode ser muito bem aproveitado numa empresa. Acaba sendo uma qualidade, né? Acaba sendo. Um requisito muito superior a mulher trazer ali a experiência com a maternidade. Exatamente. Ela me trouxe, eu achei empático, primeiro, mas pensando bem, é isso, né, Uli? Porque a gente, quando tem filhos, e aí eu digo homens e mulheres, você trabalha um outro lado. Sim. Que você pode agregar no seu trabalho, por que não? Eu costumo dizer que a maternidade, para mim, ela foi uma evolução forçada. Do dia pra noite, eu fui pra maternidade, voltei pra casa com um bebê no colo. Sim. E eu tinha me tornado mãe. Pronto. Era isso. Renasceu. Porque até a gestação toda eu trabalhei, eu dei plantão, eu estava estudando para tirar a prova de título, para passar no concurso da prova de título. Eu não estava sendo mãe ainda. E sim. Aquele barrigão crescendo, achava lindo e tal, mas... Ok, sozinha. Cabeça focada no profissional, fazendo residência médica. E aí, um belo dia, a bolsa rompe, corre pro hospital, e aí eu volto com aquele pacotinho que se chama Alice... E pronto, virei mãe. E é uma evolução forçada. Naquele momento virou. E eu tenho que abrir mão dos meus horários, eu tenho que abrir mão das minhas vontades, eu tenho que abrir mão do meu tempo. Exatamente. Eu tenho que abrir mão de tudo. Porque aquele serzinho, ele depende de mim para viver. Exato. Ele depende de mim para se alimentar, eu tenho que limpar, eu tenho que cuidar, eu tenho que acalentar, se ele tá com dor, se ele acorda à noite. E isso... Por uma fase, chegava a ser dolorido às vezes. Concordo. Porque eu era aquela que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo e tudo rápido. E agora eu não conseguia sair de casa rápido, eu não conseguia entrar no carro rápido, porque tinha que pôr o neném, tinha que arrumar o cara. E assim, às vezes era doloroso mesmo, era angustiante desacelerar, mudar
mudar o jeito de viver, porque Exatamente. muda completamente. Muda. E nem tudo é legal. É muito difícil de se adaptar a isso, é muito difícil. Noites em claro, trocar o dia pela noite, não conseguir tomar banho a hora que quer, não conseguir ir ao banheiro a hora que quer, né? Até essa fase passar, e o bebê chora, e eu não sei por que ele tá chorando. Sim. E aí eu faço de tudo e ele não para de chorar. E eu falei, e aí, o que eu tô fazendo errado? E é uma cobrança o tempo todo, para mim, foi uma evolução muitas vezes dolorosa, mas foi uma evolução. Sim. Hoje eu sou um ser humano completamente diferente, os meus valores são totalmente diferentes, o meu jeito de encarar a vida, de olhar para o outro, eu não julgo mais ninguém. A maternidade me trouxe muito essa capacidade de ser um livro aberto, tolerar e tentar ver o lado do outro, as motivações do outro e não sair já de cara julgando ou rotulando, sabe? Porque é isso, eu tô criando um ser humano, nós estamos criando 2 seres humanos, um menino e uma menina, então, e eu quero criá-los assim, livres, sem julgamentos, sem rótulos, para eles entenderem o que sua mãe te passou muito bem. Eles são capazes de tudo. Você é capaz de tudo. Você é capaz de conseguir o que você quiser, de escolher um rumo e seguir por esse rumo, e também de mudar de rumo a hora que quiser. Falar, não, eu tava feliz aqui até agora eu quero ir para outro lado. E tudo bem, você é capaz de ser bem-sucedido em qualquer direção que você decidir. Então, se livrar desses julgamentos, desses preconceitos, a maternidade me trouxe muito isso, né? Eu também. A questão do preconceito, ela mexe muito com a gente. Muito. E eu sou muito assim, hoje meu ritmo de vida é muito diferente. Eu entendi que o saudável é você fazer bem feito uma coisa, aquilo que você se propôs a fazer, e não sair fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, quase que sem foco, aí achando bonito que tá fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E tá fazendo as 10 coisas mais ou menos, porque você não conseguiu focar exatamente numa coisa só. Com os filhos eu tenho muito isso. E valorizar o tempo. Tempo, porque eu não tenho muito tempo. Mas então eu tenho que ter um tempo de qualidade. Eu posso não ter quantidade, mas a qualidade eu sou obrigada a ter. Então assim, chegou em casa, fim do dia, porque eles passam o dia todo na escola e eu o dia todo trabalhando. Fim do dia, celular, eu não vou olhar pra ele enquanto eles não forem dormir. Sim. A gente vai conversar, a gente vai ver a lancheira, a gente vai ver, eles vão me contar, eu vou dar banho, vamos escolher a roupa, vamos escolher o que vai fazer amanhã, que vai levar pra escola, vai me contar como é que foi o dia, vamos fazer o jantar, vamos contar a história pra dormir, vamos brincar, e aí vai dormir. Aí eles vão dormir, aí eu pego o celular de novo, eu tenho mais uma horinha pra ver o que aconteceu ali, ou às vezes uma horinha só pra respirar, acalmar, ver uma porque série. o dia foi tenso, ver uma série, conversar com o marido. Exato. E acabou o dia. Mas esse tempo de qualidade, não ficar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, isso veio com a maternidade também. Também. Agora, só tem uma coisa que eu ainda observo, e mais uma vez falando do ponto de vista de quem tem privilégio, porque eu tô te contando que eu tenho uma vida confortável. Então, a minha casa funciona, lembra? Eu consigo dar conta das coisas financeiramente falando, então eu consigo organizar de uma maneira muito mais legal do que, por exemplo, quem é arrimo de família, que é o caso da minha mãe, que foi. Sim. Que era perrengue. Mas o que eu percebo ainda é que a carga mental, ou seja, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai. Ok, tô pensando num casal tradicional. Certo. Nasce uma mãe, nasce um pai. Mas a rotina daquela criança, ela ainda tende a ficar nas costas da mulher. Então, a partir daquele momento em que nasce uma mãe, nasce uma nova mulher, nasce uma agenda daquela criança, nasce uma rotina daquela criança, que ela é suportada muito mais pela mãe do que do pai. Quando eu trabalhava era assim. Então, eu escolhi pôr no berçário, por exemplo, e não ter babá. Mil questões me fizeram colocar no berçário, e foi uma escolha, não era uma necessidade, então, mais uma vez falando do privilégio. Mas a rotina dele era minha. Quando eu decido ficar em casa, a rotina deles, agora vamos falar dos dois, as rotinas são minhas. Aí a gente fala, tá bom, mas você decidiu ficar em casa. Sim, mas o filho continua sendo dos dois. Então existem a responsabilidade de você dizer o que você quer para aquele ser humano, então de você organizar, de você passar uma conversa, de passar um exemplo, de falar sobre uma atitude que aconteceu um dia na escola, o que você acha correto, dizer que não pode tudo. Não é só a agenda do médico, a carteirinha de vacina limites, né? E o lanche da escola. É mostrar
para aquele ser humano o que você acredita que é a vida, o que é legal, isso é uma responsabilidade de ambos, na minha cabeça. De quem tá. Por isso que eu falei do tradicional. Né? É o ideal para aquele filho que ainda tem contato com duas pessoas. Se são duas mães, dois pais, dois avós. Pensa nos tutores, nos responsáveis. Mas ainda eu vejo isso muito mais nas costas da mãe. E aí é um problema que vai para nossa cabeça, né? Vai. Então, independente do conforto financeiro que essa família tenha, eu ainda vejo isso mais na... A gente vê muito isso, né? O filho é a responsabilidade da mãe. É raro, eu acho lindo quando eu vejo um pai que fala que acordava de madrugada para ajudar com o filho, ou um pai que ajuda nos deveres de casa. Exatamente. Ou que ajuda na mochila, nas coisas da escola. E que às vezes percebe que a mãe naquele dia não tá legal e fala, deixa comigo. Isso então, sim é um homem de valor, né? É raro de encontrar. Exatamente. Às vezes, quando eu encontro o pai na escola, na reunião dos pais, eu acho lindo. Eu falo, gente, que lindo. Eu acho o máximo isso, porque a rotina não é só da festinha junina na escola. A reunião também faz parte importante disso, ou uma chamada pela coordenação. Então, nesse aspecto, eu ainda vejo isso mais atrelado à mulher, e isso não tem a ver com o que é profissional, o que é pessoal, se rende dinheiro, se é salariado, se não é. Essa é uma responsabilidade que, a meu ver, ela deve ser pensada a dois. É uma responsabilidade mal compartilhada até agora, né? Ainda é. Muito mal compartilhada. Ainda é. Então, e aí, desvalorizada. Sim, muito desvalorizada. E que mexe profundamente. Muito grande. Exatamente. E ele é mental. Então, você não vê. Não é uma entrega que não apareceu e você falou, poxa, é verdade, deu trabalho, eu não consegui fazer. Não. Ele vai te consumindo. Porque você tá aqui pensando no que você tem que fazer, no filho que você deixou, na atividade do trabalho. Você vai acumulando responsabilidades que poderiam ser compartilhadas, ou seja, se cada um faz um pouco, não pesa tanto pra ninguém. Aí a mulher chega no consultório falando, eu preciso de ajuda, porque a minha libido tá péssima, eu tô cansada, eu tô desanimada, eu acordo cansada. E aí você vai ver a rotina dessa mulher, é exatamente isso. Ela assumiu praticamente sozinha a criação dos filhos. Sim. Às vezes, além disso, ela também tem uma rotina de trabalho e o marido tá meio como um coadjuvante ali, que não ajuda em casa, não ajuda com os filhos. Exato. E provê. Às vezes ele até usa a desculpa que ele provê, né? Porque ele paga a maioria das contas. Mas a mulher tá estafada. Ele ainda cobra dela libido, que ela tem que comparecer. Ela é casal. E aí eu olho para essa mulher e pergunto justamente para ela, eu vejo essa rotina, não tem um remédio, uma modulação hormonal que resolva isso, porque ela precisa... A realidade dela dividir as tarefas, ela precisa de ajuda, ela precisa descansar. Exatamente. Ela precisa ter uma hora do dia para ela respirar, né? E aí, às vezes é até interessante trazer o marido na consulta para ver se a gente consegue ter esse diálogo, porque a maioria dos homens não percebem o quanto é desgastante cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, se cuidar. Sim. E eles ainda cobram muito, né? Essa performance, que a mulher tem que estar linda, cheirosa. Tem isso também. Magra e com a libido ali a mil. Exatamente. E os filhos maravilhosinhos, limpos, bem alimentados, educados. Nota 10. Né? E sobra tudo para a mulher. Isso é muito complicado. E nessa quantidade de responsabilidades, é muito comum que a gente se perca, né? Então, você esquece de cuidar da sua alimentação, muitas vezes, porque você esqueceu de comer, ou porque você fez o melhor para todo mundo e ficou depois, aí você aqui dorme menos, aí você não se cuida, aí você pode ou emagrecer muito, ou engordar muito, porque cada corpo reage de um jeito, aí você pode ficar com depressão, e aí você é desleixada, né? Ou se você também cuidar muito da sua aparência, tem gente que tá achando, mas não deve estar fazendo alguma coisa direito, porque tá olhando só para ela. Vai para um lado da futilidade. É muito complicado para a mulher a questão da imagem, a questão da aparência, somada a todas essas responsabilidades que a gente tem e que, mais uma vez, estão aqui dentro, né? Vão aqui para dentro. Então é bem complicado. Entender que a gente precisa ter um horário pra gente, que precisa ter um cuidado, porque no meu caso, você me conhece bem e sabe que a comida me deu muito apoio em vários momentos. E eu não tô falando da vida só. Por exemplo, um filho doente. Ou um momento em que você fala, será que eu tomei a melhor decisão ou não tomei? Ou um momento de euforia.
No meu caso, eu vou pra comida. Você sempre trouxe para mim desde o começo, né? Exatamente. A gente sempre trabalhou isso, sempre cuidou disso, desse comer emocional. Você Exatamente. sempre descontou suas alegrias e frustrações, suas emoções na comida, Isso. né? E muitas mulheres, muitas pessoas fazem isso, né? Muitos homens e mulheres fazem isso. Porque às vezes é o que não te sobra muito tempo. Então você come fazendo alguma coisa. E aquela comida naquele momento é o seu agrado. Porque você tá tentando agradar alguém, porque você precisa pagar a conta, porque você precisa fazer alguma coisa. E eu tô falando em qualquer escolha que a mulher faça pra sua vida. Mas, no meu caso, na época profissional, numa época que eu fiquei sem estudar, entre terminar o ensino médio e fazer a faculdade, eu engordei muito. Olha só. Eu não conseguia estudar por um problema, mais uma vez, financeiro. Felizmente, eu fui pra faculdade pública, eu comia. Você comia suas emoções. Exatamente. Então, quando eu chego. E aí, aquela hora que, poxa, peraí, deixa eu olhar pra mim. Por que isso acontece? Eu estou notando que eu faço alguma coisa repetidas, né, vezes. Vou buscar ajuda. Então, esse olhar pra si. E aí, quando eu começo a melhorar, parece que eu destravo vários nós. É incrível isso, né? Quando você começa a ficar bem com você mesma. Sim. E a achar o seu jeito saudável de viver, ter uma relação melhor com a comida. No meu caso é a comida, então eu precisava encontrar um jeito mais saudável, exatamente, de lidar com ela. Uma relação saudável com a comida. E isso é muito visível diariamente no consultório. Quando a pessoa consegue encontrar esse equilíbrio e essa relação mais saudável com a comida, parece que tudo em volta dela, todos os ambientes, ambiente familiar, profissional, tudo começa a fluir melhor. A pessoa consegue entender melhor como ela é e como ela deve reagir a tudo. Não é só com o alimento, com o comportamento alimentar, exatamente. Né? Então, destrava, igual você falou, muitos nós aí desatam, você consegue destravar profissionalmente, no relacionamento, com o marido, com os filhos. Você fica melhor em tudo quando você tá melhor com você mesma. Eu deixo de ter e dores. Com seus hábitos. Eu tenho pique, eu durmo melhor, eu me sinto mais bonita. Eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa por mim, porque quem cuida de quem cuida. Então, a mulher nesse aspecto também é muito solitária, né? Eu tenho, no meu caso, na minha vida, eu tenho muita gente, eu cuido de pessoas, eu estou feliz cuidando dessas pessoas, mas às vezes não tá legal pra mim. Por algum acontecimento cotidiano, porque a gente nem sempre tá super bem. Então, ter olhado pra isso é um cuidar de mim, né? É um carinho pra mim. E destravou vários nós, Uli. Vários nós. E você é um exemplo maravilhoso disso, né? Você se exercita. Obrigada. Você se exercita quantas vezes por semana? 5 vezes. 5 vezes por semana. Ou eles estão dormindo, ou eles estão na escola, mas eu encaixo atividade física. Perfeito. E você cuida muito bem da sua alimentação também, né? Sim. Sem restrições, sem neuras, que é o mais importante. Que é uma coisa que eu aprendi muito com você. Do tipo, não se prive, você tem crianças. Eles têm vontade de comer besteira, a gente tem vontade de comer besteira. Se naquele dia o programa é esse, curta o programa. Isso. Então, eu consigo também ter esse olhar de também não passar pra eles que nada pode, ou que tudo tem que ser medido. Vai criar pessoas neuróticas. Exatamente. Né? Mas o cuidar gostar de comer melhor. Então, isso... No geral, a alimentação tá saudável. Exato. E aí, aquele convívio social em família, aquela brincadeira, não vai estragar tudo. Porque não. você tá se exercitando, você tem uma alimentação saudável. E aí, você consegue estar ali presente de verdade. Sim. Sem estar preocupada. Ai, meu Deus, tô comendo isso, não devia. Eu não fico fora da mesa, sabe? Não fica fora da mesa também. Um hambúrguer. Vamos lá, né? Vamos lá. Se a gente vai tomar um vinho, vai sair com os amigos, a gente vai tomar um vinho. E é muito legal, né? Porque quando a gente consegue entrar nesse caminho e continua percorrendo o caminho, porque tem muito de hábito, mesmo quando você estraga, quando você sai do trilho, você não tem mais aquele resultado ruim que antes parecia ser tão recorrente. Porque a pessoa que tá com inflamação metabólica, tá inflamada, é assim... Um sábado que ela bebeu, tomou um vinho, ou saiu comer alguma coisa, ela vai ganhar 1 quilo de inchaço, ela vai inchar, ela vai, né? Ela percebe assim, na segunda-feira eu chego, eu tô 2 quilos a mais, o que é isso?
Isso é inflamação metabólica, você incha. Por quê? Porque você já tá ruim. E o pouco que acontece ali de errado, Explode. estraga tudo. Agora, se você tá bem, tá desinflamada, tá se cuidando, tá se exercitando, não vai ser um final de semana ali, um vinhozinho com o marido, ou um lanche com as crianças, que vai, Exatamente. Eu percebi isso estragar também. tudo. E é importante você ter essa ideia, por quê? Porque nós temos muito isso de ser 8 ou 80, né? Ah, e se eu errei sábado à noite, já que eu errei sábado à noite, eu vou errar domingo também. Já que estragou tudo essa semana, já foi É isso tudo, mesmo. né? E aí a gente acaba se auto-sabotando. O tempo todo. Então, para com isso. Olha, teve ali um convívio social legal, beber um pouquinho, sábado à noite. Domingo faz tudo bonito, faz tudo certinho, vai para sua salada, para o seu grelhado e água com gás, o que for, né? Exatamente. Mas você não precisa sair segue, totalmente. volta Sim. para a linha, volta para o eixo Sim. e segue feliz, né? Segue tranquilo. Eu vejo muito isso acontecer no consultório. O paciente fala, ai, esse mês não foi bom, porque aconteceu. Mas por que o mês inteiro não foi bom? Exatamente. Às vezes dava para ter freado e seguido melhor, né? Tem ali na isso frente. também, né? A gente tem uma cobrança de também, ou vai pra perfeição, ou não é nada. Justamente. E a gente precisa aprender a comemorar cada passo, né? Então, quando eu falei lá atrás de preconceitos, do que era, eu tinha uma vida traçada, e se não fosse aquilo, nada ia ser tão bom. Você vê como é que é? A gente muda a rota, a gente encontra alegria em outras coisas e tá tudo bem. Perfeito. Isso é que é a alegria da vida, né? Não é? Esse é Poder o bom da mudar. vida. Eu adoro mudar de opinião. Poder mudar. Eu converso aqui com você, com certeza, muito do que você me falou, eu vou sair pensando e vou ser outra amanhã e vou voltar a falar sobre isso com mais algumas Com outro opiniões olhar, diferentes, né? com outro olhar, exatamente. É fantástico. A gente, quando é novo, tende a isso, mas eu percebo que a gente arrasta isso por muito tempo. Ou é desse jeito, ou não é de nenhum. Eu era muito assim, até Eu fui criticava também. as pessoas que mudavam de opinião. Eu falava, gente, mas semana passada ela tava falando outra coisa agora. E eu pegava raiva da pessoa. Eu lembro que eu Exato. tinha uma colega na faculdade que ela era muito de expor o que pensava. Tá. Só que semana que vem ela tava expondo outra coisa sobre o mesmo assunto. E eu tinha uma raiva daquela menina que eu falava, gente, essa mulher, Volúvel. ela não tem opinião formada e fica impondo a opinião Exato. dela. Toda semana é diferente. Hoje eu olho pra ela e falo, que legal, olha, ela tinha capacidade de mudar de opinião. E eu nunca tive isso, nunca Exato, me dei a a gente liberdade sabe tudo de mudar mesmo. de opinião. Não é? Então, assim, essa minha Existe mudança uma de beleza vida, nisso. ela me trouxe muito disso também. É muito difícil, tá? É. Porque são coisas que a gente constrói lá de trás e que a gente ouve, que a gente acredita. Então, vira um valor, vira uma raiz pra você. A gente se agarra a isso, né? É, E às vezes a gente tá deixando de ser feliz porque tá agarrada a uma ideia. porque eu me sinto obrigada a continuar achando Que que você é aquilo é obrigada a fazer importante. aquilo. Exato. Por N questões. Sim, Mas é muito legal você descobrir que existem outras possibilidades. perfeito. Isso pra mim, assim, é o maior ganho. De ver que eu encontrei alegria e que legal que eu pude viver. Eu sei que um monte de gente não pode. Eu mesma já não pude fazer uma série de coisas em outros momentos. Hoje, por exemplo, qual é a minha troca? Eu não tenho independência financeira. Nesse A gente momento, tem que abrir mão de alguma coisa, porque a gente né? não tem tudo. É. Mas a minha alegria e poder viver e do jeito que hoje pra mim faz sentido, que é diferente do que eu acreditava, é muito legal. Isso é muito lindo. É. E hoje eu achei bem interessante que na última consulta comigo, você trouxe um assunto que eu achei muito engraçado até. Você falou assim, sabe o que tá acontecendo agora? As minhas amigas estão falando pra eu parar, porque eu já tô bem demais. Eu ouvi isso. Você não vai parar de ficar, de treinar, de ficar definida, de ficar magra. Aham. E a gente, é gostoso, né? Começa, é meio que uma invejinha branca. Sim. Mas assim, aí você começa a ouvir outras críticas. Você não vai parar de se cuidar? Você não vai parar de ficar tão bem assim, magra? Você já tá bem, você já tá magra. Esse já tá bem também, né? Mas não vou. Não vou, Agora eu não vou, tô bem, tô maravilhosa. ótima. É assim que eu vou continuar. Tô lá com a Uli. Cada 40 dias eu vou nessa vida. Mas eu fico muito feliz de ver isso, sabe? E até por isso mesmo eu te chamei aqui hoje. Porque é para inspirar as mulheres a terem a liberdade de Sim. escolher o que elas querem para a vida delas para serem felizes. O que você quer fazer da sua vida Claro. para você ser feliz sem se importar com a opinião alheia. É óbvio que cada pessoa tem as suas limitações na vida, na família, mas dentro do que você pode nesse momento,
Escolha, Exatamente. vai, faz, dá a chance. Nem sempre vai ser fácil, você vai ter que abrir mão de outras coisas, Sempre. mas vale a pena a gente arriscar ser feliz, né? Exatamente. É você, como você mesmo disse, dentro das suas limitações e das suas possibilidades, é a gente que às vezes se amarra em muitos lugares. Então era o meu olhar, ou o que eu imaginava que as pessoas iam achar de mim, mas e o que eu queria? E o que, que a minha casa queria? O que estava fazendo bem para minha casa? Né? Tá rodando bem? Então por que que importaria o que está acontecendo fora dela? Justamente, não importa, né? Exatamente. Tá fazendo bem pra gente? Eu tô fazendo mal pra alguém? Isso tá gerando alguma consequência negativa? Porque, é claro, a gente não pode tudo. Isso. Mas dentro desse olhar, gente, vai tentar alguma coisa de nova. Tem uma ideia, tem alguma coisa que tá ali coçando, que quer fazer? Experimenta. Justamente. Eu trago muito o oposto da sua história, porque eu venho de uma família, meus pais são casados até hoje, 46 anos, e a minha mãe, ela sempre cuidou da casa. Certo. Então ela sempre foi a melhor dona de casa que eu já vi na vida, mãe dedicada, ela melhor cozinheira do mundo, a comida dela é muito boa, e ela me criou, pelo menos eu trouxe essa carga comigo pra ser assim. Pra ser mãe, ter muitos filhos, ser dona de casa, cuidar bem do lar, do marido. E aí eu tomei outro rumo. Eu fui fazer faculdade, minha mãe é muito religiosa, ela nem priorizava a educação, ela priorizava muito mais a dedicação religiosa. Ok. E aí eu fui fazer faculdade e fiz outra faculdade. Foi pra ciência. Fui pra ciência. E assim, por muitos anos eu trouxe comigo uma carga de culpa e achava assim, a minha mãe não tem orgulho de mim. A minha mãe, Tá. eu fui um desgosto. Eu sou a ovelha negra da família. Eu fui um desgosto, porque eu sou a única filha mulher e justamente a filha mulher que ela criou pra ser dona de casa e ser exemplo de mãe, e eu sou exatamente o contrário, sabe? Então eu trouxe muito essa carga ruim, pensando, eu não fiz o que ela esperava de mim, e era triste por muito tempo, eu tive que fazer muita terapia por isso. Olha só. E aí quando eu tive filhos, piorou ainda mais, porque eu pensava, eu não sou nem um terço da mãe que minha mãe foi, e eu sempre achei que eu via o olhar de julgamento da minha mãe, às vezes, coitada, ela nem tinha esse olhar de julgamento, mas eu via nela, Sim. eu não tô sendo a mãe que ela queria que eu fosse, que ela me criou pra ser. E achando que o seu marido ou que os seus filhos também estavam esperando isso de vocês sofrendo. Todo mundo me criticando, né? E, na verdade, era o meu olhar, era o meu julgamento sobre mim, né? Exatamente. E eu demorei muito tempo pra conseguir tirar essa culpa de mim, que é a minha escolha, eu fiz essa escolha. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Os meus filhos me amam, me valorizam. Infelizmente, eles não têm essa mãe que eu queria. Infelizmente? Não sei, né? Cada um tem a mãe que... Exato. Mas assim, não é a... Eu até pra cozinhar, você acredita? Eu tinha trava pra cozinhar. Minha mãe me ensinou a cozinhar, a fazer bolo. Minha mãe, ela tinha quitanda, fazia salgados pra vender. Então ela sempre teve uma mão muito boa na cozinha. E eu sempre tive uma trava na cozinha, porque eu pensava, eu nunca vou ser tão boa quanto ela. Ela vira uma imagem inalcançável. Que eu vou fazer? Vai ficar ruim. E assim, às vezes o meu marido fala, o meu ex-marido também falava, não, sua comida é boa. E eu pensava, não é horrível. Não é. Então eu sempre tive problema pra cozinhar, não gostava. E hoje eu venho trabalhando isso, porque é o contrário, né, do que você viveu. Eu sempre achei que dentro de casa eu era ruim, eu não era tão boa, porque eu tive um exemplo muito bom. Entendi. E eu tive que trabalhar isso, ainda trabalho muito isso, ainda vem menos a culpa. Claro. Mas ainda vem. Mas no começo da maternidade, essa culpa era muito grande mesmo. Meu Deus, eu tô deixando minha filha ali. Essa culpa a gente carrega. E é muito triste a gente ter que carregar a culpa de um lado ou de outro, né? Meu Deus, eu não tô trabalhando, eu deveria estar trabalhando. Meu Deus, eu tô trabalhando, eu deveria estar cuidando dos meus filhos. E a vida tem que ser mais leve, a gente tem que se permitir e se perdoar e se aceitar, A gente né? evoluiu tanto, né, Uli, em tantas frentes, com tecnologia, com medicina, com ciência, com tudo. E a gente ainda se prende a alguns arquétipos, né? Quando
eu sou feminista, obviamente, eu quero que a mulher seja o que ela quiser. Mas a gente não precisa ser igual, porque não é sobre ser igual, né? É sobre a equidade, não a igualdade. Exatamente. Mas é para que a gente consiga, em algum momento, se sentir livre desse tipo de culpa que faz com que a gente siga um padrão. Não que não... Padrão sempre haverá. Sim, a vida em sociedade exato, a gente está sempre em alguma caixinha. Mas parece que a mulher carrega uma culpa maior, ou por não ser a que fica em casa, ou por não ser a que trabalha. Então parece que a gente não atinge o equilíbrio, né? Ou você tá de um lado do pêndulo, ou você tá do outro. Então assim, pra mim essa seria a grande conquista. Exatamente. Da gente se sentir livre, leve. Essa é a grande conquista. Pra fazer esse tipo de escolha e não se sentir mal o tempo inteiro por ter feito uma escolha. Perfeito. E agora, com os filhos crescendo, né? Quais são, assim, seus planos para você, para o futuro? Eu tenho uma sensação de missão, assim, né? De que filho é uma missão. E eu tenho uma sensação de que você cumpre. Tem uma entrega. Então, não que você não vai estar lá para dar suporte, para dar colo, né? Mas você vira um suporte, você não vira o todo, ou seja, a dependência, né? Eu quero pessoas autônomas para a vida, não sempre felizes, não é tudo bom o tempo todo, nem tudo tá certo, mas autonomia para conseguir lidar com essas, exatamente. Então eu penso que eu vou voltar a trabalhar, eu vou ter alguma coisa, eu vou voltar a estudar. É um intervalo. Quando eles estiverem prontos, né? Eu ainda vejo uma necessidade de estar lá. Sim, eles ainda são pequenos. Sim, essa vida me dá, inclusive, um tempo para que eu possa viver o meu casamento. Então, é muito gostoso ter esse tempo, poder estar mais perto do marido, estar com os filhos. Isso é uma delícia, sim, né? Sim, é gostoso, porque faz com que você esteja presente. Isso é muito legal. Fortalece o vínculo do casamento. Muito. Fortalece muito. A gente é muito parceiro, a gente faz muita coisa junto. E eu sei que estar ali faz com que eu possa estar junto com ele, e isso é de livre e espontânea vontade. Então a gente faz muita coisa junto. Você mesmo já nos viu juntos, em consulta. Porque a gente gosta de estar. Vocês são um casal muito bonito. Ai, muito obrigada. Ele também se cuida bastante, sim, né? Isso, a gente alimenta um no outro. De ver o casal saudável, se cuidando, preocupado com alimentação, exercício físico. Quando é o casal, aí o negócio flui bem melhor, Esse é o ponto. A gente tá junto porque a gente quer, e todo dia a gente acorda querendo continuar junto. Então, enquanto houver essa disposição, essa vontade, e eu conseguindo ter essa presença, então isso pra mim ainda faz parte, entendeu? Desse intervalo e dessa vontade de estar junto. Mas eu me vejo ainda com novas entregas. Eu confesso a você que eu tirei muito a pressão. E o pé no acelerador de ter que ficar pensando nisso toda hora, porque isso gerava sofrimento. Mas eu sei que eu tenho qualidades, eu tenho bagagem para voltar e fazer alguma coisa. Não sei o que ainda. Isso, tem Não sei o que ainda. Mas poder olhar um dia de cada vez me traz essa certeza. E Mari, que dica que você dá para as mães ou gestantes ou tentantes ou que já são mães de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, para elas conseguirem conciliar, como você consegue de forma muito bem feita. Não estou falando que é perfeita, mas bem feita. A maternidade com hábitos de vida saudável, com um corpo saudável, com uma alimentação saudável. Que dicas que você dá? Bom, não tem uma receita. Não existe nada que seja muito pré-preparado para que a gente faça. Mas o que eu posso dizer, diante de tudo que eu vivi, é um dia de cada vez. Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai errar com a criança. No caso da maternidade, especificamente, a gente erra com a criança e a gente pede desculpa. A gente diz que não sabe tudo, né? A gente pede para esperar um pouquinho. Somos seres humanos, então assim, trabalhar esse um dia de cada vez, fazer a sua melhor versão. Pode não ser o que você gostaria que fosse, porque a gente se enche de expectativa, mas é o seu melhor daquele dia. Então, tentar respirar fundo e falar, gente, eu fui a melhor que eu consegui ser. E tá tudo bem. E muitas vezes é priorizar, né? Sim, tem dia e às vezes a prioridade é você. Claro que às vezes, por uma necessidade, é o outro. É aquele pequenininho, aquela pequenininha. Ou é o seu marido, ou são seus pais, ou é o seu trabalho. Tudo isso ele vai pipocando na sua frente. Mas você tem que se ver no meio deles, entendeu? Você tem que ter momentos na semana que a prioridade é você. Exato. Você é parte. Senão você não consegue cuidar de tudo. Exatamente. Então entender que você é parte. Por isso que eu falo, a gente vai falhar.
Porque eu sou parte disso. Eu tô aprendendo a ser mãe com esse neném que nasceu. Eu aprendo a ser esposa quando eu caso. Eu aprendo a ser profissional quando eu sou contratada. É tudo muito parecido nesse aspecto. Então, se entender como parte do processo, eu acho muito... Te coloca num lugar de igualdade, de expectativa e de falha também. Não é um fracasso, é uma falha. Isso, nunca é um fracasso. Exatamente. Se você retoma e volta a fazer o bem feito, fazer o que tem que ser feito, não é fracasso, é só uma falha. Exatamente. E isso que você falou é realmente muito importante, porque a gente tem um pensamento, uma ideia, muitas vezes, muitas pacientes trazem isso para mim, de que é egoísmo você deixar o marido cuidando dos filhos por um tempo para ir para academia, é egoísmo você buscar ajuda médica para emagrecer, no berçário. É egoísmo deixar no berçário um tempo para ir treinar ou para se cuidar de alguma forma, é errado você reservar um tempo pra você e cuidar de você e deixar os outros num cantinho ali. Sim, ou pensar na sua carreira. É como se fosse errado. Não é errado, não é. O autocuidado não é egoísmo. Sim. Você parar um tempo pra planejar a sua alimentação, no final de semana deixar tudo preparado. A sua vida não parou, você continua sendo mulher, você continua sendo profissional, você continua sendo... Exatamente. Né? Você não precisa abandonar. Eu falo do intervalo porque foi uma escolha que eu fiz, mas eu tô vivendo tantas outras coisas, eu não deixei de crescer como pessoa. Jamais. Entendeu? Você continua ali, você é super ativa em tudo, intelectualmente, fisicamente. Exatamente. Você é parte do processo, você tá acontecendo, tudo isso tá acontecendo, mas você continua acontecendo. Justamente. As pessoas acham que muitas vezes as pessoas assim são egoístas, mas não são, elas isso simplesmente não é são parte do processo. E você é uma parte fundamental desse processo. Exatamente. Se você não estiver bem, o processo ele desmonta, né? Totalmente. Tudo desmantela. Então, você precisa entender que precisa estar bem, precisa se cuidar, precisa se exercitar, precisa prestar atenção no que come, precisa dormir. Exatamente. Precisa se amar, precisa às vezes fazer uma terapia, precisa falar, para um pouco, turminha. Precisa, para, eu quero, não tô dando agora conta. todo mundo quieto. Exato, não tô dando conta. Precisa. Hoje não tá Ou legal. chega no marido e fala, olha, hoje é com você. Exato. Esse tempo agora é com você, eu preciso de um tempo pra mim. Exatamente. E isso é correto, isso tem que ser feito, muito pelo contrário, isso não é errado. Não, é pra você estar bem, pra estar bem para os outros e vice-versa. Porque se você tá se preocupando com o bem-estar do outro, porque ele tem que estar bem, você também tem que estar. Então não é egoísmo não, se perdoe. A gente vê muita mãe falando assim, ai, não, mas eu pergunto, mas por que tem... Sabe, por que você só tá comendo bolacha recheada? Ah, é porque meu filho gosta, eu compro pra ele. Você compra pra ele, mas você tem que se respeitar. Vai ali, come uma bolachinha, tudo bem. Mas não vai ficar comendo isso todo dia porque tem, porque seu filho gosta, você compra pra ele. Você não tá comprando pra ele, você tá comprando pra você. Não tá nem sobrando se pra ele. Se coloca na turma, né? Então, para de culpar o filho, o marido, a família pelos seus fracassos pessoais, pelas suas falhas pessoais. Exato. Sai desse looping aí de, eu não consigo me exercitar porque eu não tenho tempo. Exato. Eu não consigo comer direito porque ninguém em casa me ajuda. Eu não consigo porque eu tenho que cuidar da minha mãe, dos meus filhos. E fala. Se alguma coisa não tá boa, fala. Fala porque... Senta todo mundo em casa, vamos ter uma reunião aqui. Olha, eu preciso me cuidar, eu preciso comer melhor, eu preciso ter um tempinho pra me exercitar. Vamos organizar pra gente conseguir todo mundo ficar bem, inclusive eu. Exatamente. Dentro dessa casa, né? Exatamente. Isso é fundamental. Então, se eu pudesse dar uma dica dentro dessa correria do dia a dia, é se colocar no processo, exatamente. Não tá bom, fala. Tá bem pra... e o que tá bom pra mim? Vamos organizar isso aqui, vamos nos colocar aí como parte da turma. Senão você realmente fica de fora e todo mundo tá sendo cuidado. Justamente. E se perdoe. Porque a gente vai... Nossa, a melhor coisa que eu aprendi a fazer na vida. A gente vai sempre achar que tá faltando. Justamente. É isso. Então é isso, Mari. Você é um exemplo, você é uma mulher maravilhosa. E, gente, eu tô falando maravilhosa não é só fisicamente não, porque fisicamente ela é maravilhosa mesmo. Mas... de dentro pra fora, você é saudável, você é maravilhosa, você tem uma energia muito boa, você transmite uma energia muito boa. Obrigada mesmo. E eu fico muito feliz por você ter vindo aqui hoje.
inspirar essas mulheres, essas pessoas que vão nos ouvir, vão nos ver. E eu só te agradeço, só tenho muita gratidão a te dar em troca. E tomara que todas essas pessoas que nos ouviram e nos viram mudem alguma coisa, seja alguma coisinha pequena no dia a dia, tornar mais leve. por conta de ter ouvido você falar, de ter ouvido sua história. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada e obrigada por ter entrado no meu caminho. Ah, que isso, gratidão. Beijo. E aí, por hoje acabou, mas fiquem aí antenados que toda semana tem episódio novo. Beijo pra vocês, até mais.